Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Meu abraço às minhas guerreiras, aos meus guerreiros que estão conosco desde o início. Estamos no momento da pandemia no mundo que está preocupando, principalmente nós brasileiros aqui, que estamos sofrendo um prejuízo diário de 22 bilhões de reais. Cálculo esse que nós fazemos pela geração tributária da nossa economia. Apesar de estarmos falidos, reduzido a 1/3 do nosso tamanho econômico de 2003. Então, esse ataque que o Brasil está sofrendo, alguém vai pagar por ele. Nós já requisitamos os procedimentos internacionais aí para saber da onde que surgiu esse ataque, praticamente espalhado pelo mundo, mas nós sabemos que o alvo disso é o Brasil. E vamos descobrir de onde saiu e o motivo nós já sabemos o qual é. Agora, eu, como chefe de Estado, tenho a obrigação da defesa da pátria, da defesa e do bem-estar da nação. Então eu tenho de ter autoridade sobre o problema que está nos atacando e o conhecimento pleno de causa para bem orientar a nação. Apesar de que neste momento que nós estamos vivendo, com a tirania oligárquica terrorista de bandidos ocupando o Palácio do Planalto, fica uma situação bastante difícil para a gente. Mas, por outro lado, nos ajuda a fazer esclarecimentos mais profundos. Então agora, hoje, eu quero esclarecer a nação sobre o aspecto legal de um problema de saúde em termos de humanidade. Todos os brasileiros que, de memória, devem lembrar da época que o Brasil aqui saiu na frente do mundo com a pesquisa de célula-tronco. Todos devem lembrar que deu muita discussão, tivemos de fazer uma lei e a lei mesmo não vigorou, porque a ciência ela é necessária para o desenvolvimento da humanidade, mas ela não é absoluta. A pessoa, por ser um cientista, ela não tem credencial necessária para fazer uma pesquisa, descobrir algum problema que ocasione apreensão para uma comunidade e divulgar isso sem a licença das autoridades competentes. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso. Foi o atrapalho que nós sofremos de parte dessa bandidagem que estão no poder, se dizendo autoridades. E aí deixam a nossa atuação sem o merecimento que nós temos de ter perante a nação. Então nós fomos imediatamente, quando surgiu o problema, eu já esclareci a respeito, mas dado essa situação nossa, com o Brasil sofrendo 2 estados, o Estado Democrático de Direito sobre a minha responsabilidade e o Estado paralelo,
oligárquico terrorista de bandidos, chefiado por Jair Messias Bolsonaro e as corporações quadrilheiras que com ele se agregam. E é esse Estado que a nação ouve. Então, por isso é que nós estamos neste problema, senão nós não estaríamos. Então, o aspecto legal da pesquisa científica. Então, toda a ciência, inclusive, nós temos aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não é Ministério de Ciência e Tecnologia coisa nenhuma, porque até hoje, desde que foi criado, não apresentou nada correspondendo à lei do custo-benefício. Eles só são custos. Se tivesse alguma coisa de ciência, é claro que nós não estaríamos sofrendo este problema que estamos sofrendo agora. O nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Saúde tinham se antecipado a isso. Mas nós não temos. Nós temos aí antros de abrigo, de vadios, de bandidos que vivem do erário público. Agora é que nós vamos começar a instalar o Brasil decente. E então, de agora em diante, o Brasil não vai mais passar por essas crises. Inclusive, já posso adiantar à nação que dentro de poucos dias estaremos acionando os foros internacionais em busca dos responsáveis por essa catástrofe econômica que foi jogada no mundo agora. Eu não tenho dúvida de onde partiu. Saiu dos domínios do sistema financeiro internacional, que é composto só de bandidos, sob a administração do FMI e das outras organizações que operam dentro desse campo. Mas é problema que nós vamos apresentar nos foros internacionais próprios, porque o Brasil vai cobrar os prejuízos que está sofrendo. Isso não saiu da China. A China não produziu nenhum vírus. Não saiu nenhum vírus lá da China. Se tivesse saído, as pessoas que foram trazidas da China para cá, elas estariam com algum problema, com alguma virose. Não tem nada disso. Saíram sãs de lá, estão sãs aqui, não trouxeram nada. Como não veio de nenhuma outra parte do mundo. Não tem ninguém infectado na área do Bolsonaro. Aí falaram que tinha 20 pessoas que tinham adquirido a doença nos Estados Unidos. Não existe isso lá nos Estados Unidos, como não existe em lugar nenhum. O que está acontecendo no mundo neste momento agora é que nós excedemos a capacidade de autopurificação do planeta. Então, a Terra é 2/3 de água, para que a água purifique a atmosfera, purifique o nosso meio ambiente para a vida. Não só a vida humana, mas como toda a vida na Terra. Então, como existem as correntes marítimas nos oceanos, quer dizer, a finalidade delas. Então, o oceano, ele absorve a poluição do ar pela chuva. Então, a água dos oceanos, a água dos rios, ela evapora, forma nuvens lá em cima, e essas nuvens, então, elas reúnem a poluição, as partículas pesadas, enfim, tudo o que é estranho à atmosfera. E aí, na chuva, elas devolvem isso para os oceanos, e os oceanos, através das correntes marítimas, jogam isso de volta para a Terra, lá na profundidade deles. Os oceanos não estão mais aguentando fazer isso. Vocês imaginam
quantas toneladas de partículas metálicas, de venenos, de poluentes que nós jogamos por dia na atmosfera. Imagine o volume de carros circulando aqui na Terra, queimando petróleo. Imagine a quantidade de aviões circulando no ar. Vocês sabem quanto um avião queima de combustível numa travessia do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico? São toneladas. Então, o ar não está mais suportando isso. E aí o que ele faz? Ele criou as correntes atmosféricas também, a mesma coisa que nos mares. Essas correntes atmosféricas, elas trabalham mais ou menos em parafuso. Quem é aviador conhece bem isso aí, que a gente chama os bolsões de ares. Tem também os vácuos, às vezes a gente está pilotando, de repente o avião cai, parece que caiu num buraco ali. Então o ar, ele não é absolutamente compacto. E os bolsões de ar que a gente pega são as correntes atmosféricas tentando absorver a poluição do ar, absorver as partículas pesadas, partículas metálicas, para se livrar dela. O ar se livra das partículas metálicas em choques com os oceanos e também em choques com a Terra. É como chacoalhar um lençol cheio de pó. Então o ar se chacoalha em cima da Terra e se despolui. As partículas pesadas caem uma grande parte, ele fica mais leve. E ele faz isso em nosso benefício, para que nós possamos respirar, em benefício das plantas e em benefício de tudo que é vida. Agora, o ar não está mais conseguindo fazer essas coisas. Então é o que está acontecendo, essa mortandade que dizem que é vírus. Não tem vírus coisa nenhuma. O que está acontecendo é isso. É o absorvimento de partículas metálicas, de partículas pesadas, que o nosso organismo humano, e nem as plantas, nem os animais não estão conseguindo mais. Por isso é que a mortandade está dando só em pessoas idosas, de 70 anos para cima, já dos 60 anos. Por quê? O nosso pulmão, os nossos rins, o fígado, enfim, o nosso sistema circulatório, lá pelos 70 anos, neste meio ambiente que nós vivemos, já não é mais de ar, é um meio ambiente metálico. Então isso tudo vai praticamente se petrificando dentro de nós. Com a poluição mais ou menos normal, os pulmões, o organismo da pessoa idosa consegue sobrevivendo. As gripes ficam mais frequentes, a tosse fica mais intensa, mas ela sobrevive. Agora, quando dá essas descargas das correntes atmosféricas se livrando da poluição, então o organismo já idoso não suporta. E aí vem a doença. Isso não é vírus, isso é pura poluição. Então nós tínhamos de começar a colocar a nossa cabeça a funcionar no problema. E o problema é isso, é diminuir a nossa capacidade de destruição do planeta. Para vocês terem uma ideia do que seja isso, o sistema de saúde do Brasil, se não começar já este ano, começará o ano que vem. Vai ser um sistema totalmente revolucionário. Nós estamos, o primeiro paciente da saúde brasileira é a porção geográfica da Terra que nos abriga. Dessa porção geográfica nós vamos começar a recuperação da saúde da Terra pelo rio Tietê, em São Paulo, e o São Francisco. E por que esses dois rios? Porque só os resíduos, a poluição do rio Tietê, os cientistas que me apresentaram os cálculos básicos aí, o diagnóstico do rio,
me disseram que com essa poluição do rio Tietê, nós vamos recuperar a fertilidade de 22 municípios ao redor de São Paulo, onde nós vamos fazer o cinturão verde de produção de alimentos naturais, porque a alimentação no Brasil, o sistema agrícola do Brasil, vai se livrar do adubo químico, vai se livrar dessas coisas todas que matam. Nós vamos voltar a recuperar a natureza. E então o rio Tietê, em São Paulo, vai voltar a ter água e o resíduo ruim que está dentro dele vai recuperar a fertilidade do solo de 22 municípios. O Rio São Francisco também nós vamos aproveitar os resíduos de dentro dele e que contaminam, que mataram o rio, nós vamos aproveitar também com a recuperação da terra no Nordeste. A partir disso, então, nós vamos recuperar a vida do planeta nesta porção geográfica que nos pertence, que é a quinta maior do mundo. Então nós temos a quinta responsabilidade da humanidade pela recuperação da saúde da Terra. Eu, como chefe de Estado, tenho de apresentar à nação este tipo de diagnóstico. E para este diagnóstico eu tenho de entender que a nossa mídia, os nossos formadores de opinião, não têm grau de escolaridade para fazer melhor do que estão fazendo aí. Ou seja, pior do que estão fazendo aí. E por isso já vou avisando de antemão. Eu estou para, dentro de poucos dias, assumir abertamente os destinos do Brasil no Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil, que é composto de 4 generais e 4 civis. Mas eu sou o presidente do Gabinete Parlamentar e nessa função, com a função da magistratura de Estado, eu é que vou conversar mais com a nação. Mas não quer dizer que os outros 7 também não tenham o mesmo grau de autoridade de cátedra, de conhecimento de causa e de domínio da vida civilizada. Os nossos serviços de inteligência são os melhores do mundo. A partir da nossa Polícia Federal, a nossa BIM, os nossos serviços de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos eles fazem parte ativa agora do Gabinete da Presidência da República, porque já desde 700 anos antes de Cristo, os gregos já diziam: governo bem informado é governo bem sucedido. Nós tivemos esse exemplo no Brasil, do período da Revolução de 64 a 85, quando o Brasil cresceu 41,7%. Superou os crescimentos econômicos do mundo inteiro até aquela época, e daquela época para cá ninguém igualou mais. Nós vamos começar aquela façanha agora de novo. E para isso, nós temos de começar pela saúde. Então, esse ataque que nós estamos sofrendo aqui no Brasil veio muito a propósito. Deus faz as coisas bem feitas, porque Ele nos deu base agora para a nação começar a entender a nossa prioridade pela saúde. Inclusive, amanhã eu estou colocando para o Banco Central uma requisição de várias informações aqui sobre uma entrevista que o presidente do Banco Central forneceu à nação,
que é absolutamente mentirosa. Bandidos só sabem mentir. Então eu estou pedindo esclarecimento, porque ele vai responder criminalmente pelo que está iludindo o povo. É mais um vírus, o vírus da mentira, que está sendo jogado em cima da nação. Então, o vírus, o coronavírus, que não existe coronavírus, não existe nenhum tipo de virose, nem no Brasil, no mundo inteiro. Isso aí eu desafio, e desafio do jeito que um chefe de Estado desafia, com os serviços de inteligência do Brasil e de outros países que estão conosco, levantando os responsáveis por esse ataque. É um ataque terrorista, é um ataque diabólico em cima da humanidade indefesa. Quem fez isso vai responder, e vai responder com consequências muito sérias. O prejuízo que ocasionaram para o Brasil vai ser recuperado inteiro. E eu afirmo para a nação que isso não saiu da China. Eu tenho controle absoluto sobre a situação da China, e nessa parte aí estou plenamente de acordo com o presidente Xi Jinping, quando ele pediu para a ONU notificar os Estados Unidos sobre produção de vírus deles lá. E daqui mais uns dias a nação e o mundo vai saber a razão desse ataque. Como todo mundo está vendo aí, é um ataque que nos últimos 100 anos foi o primeiro que o mundo sofreu nessa intensidade, com esse grau de irresponsabilidade. E nessas alturas, eu, como vocês estão vendo, estou constrangido, porque eu tinha de ter prendido já essa corja de bandidos que estão massacrando a nação. Mas o mundo hoje está muito agregado. Então, circunstâncias internacionais que incidem sobre os destinos do Brasil e principalmente sobre a nossa segurança me impediram até agora. Estamos chegando ao final da novela. E eu garanto para vocês que todos esses bandidos que estão ocasionando esses problemas para o país vão ser presos, julgados e condenados, e vão indenizar a nação pelos prejuízos que estão causando. Então, agora é um momento em que a gente tem de ser sincero, mas sincero dentro da minha posição de magistrado supremo da nação. Não posso ter meio termo e nem medo de expor a verdade. E a verdade é esta. Sim. Eu jamais esperava na vida de um dia estar diante de um problema que eu tenho de admitir fracasso. Agora, um fracasso momentâneo, não é um fracasso de missão. O fracasso momentâneo que me expôs perante a nação a passar por este constrangimento de um bandido, terrorista, narcotraficante, apátrida, genocida, ladrão do país, estar ocasionando todo esse problema para a nação. Eu mesmo estou aqui com uma pessoa sequestrada em Brasília, porque não pode voltar para casa. Não tem como voltar. Nessa situação, eu acredito que tem milhares e milhares dentro do Brasil.
Isso não podia acontecer. Esse tipo de sequestro, este livrinho, que para me constranger também fui eu que escrevi, não admite isso. E eu estou passando por esse constrangimento de um bandido terrorista está pisoteando a Constituição do país, inclusive transferindo responsabilidade para governadores e tudo. No vídeo passado já eu nominei todos, estão todos com prisão preventiva, em prisão decretada, já para ser entregue amanhã para a Polícia Federal, que é a competente para este momento, sob garantia das Forças Armadas. Eu, como vocês estão vendo, é o primeiro constrangimento que eu passo na vida, com poder máximo. 2/3 da força bélica do mundo me ampara. E um bandido, por sinal nascido no Brasil, está fazendo nós passarmos por esse constrangimento de ver a nossa nação sequestrada de uma forma que nos últimos 100 anos não tinha acontecido no mundo. Mas nós estamos passando por esse constrangimento. Agora eu prometo para vocês que esse bandido vai sentir o peso do que é um poder saudável. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.